Olá, professora, tudo bem? Eu vim apresentar o trabalho 2 da disciplina de redes e passar por você pela execução do código para validação dos requisitos do trabalho 2, o servidor TCP, e para comentar o código assim que a gente terminar de demonstrar o passo a passo que vocês deixaram no site da disciplina. Bem, nós temos dois scripts aqui, mais um arquivo para importação de dependências, mas eu vou fazer o passo a passo do script aqui com você. Primeiro, precisamos rodar o código do servidor, do qual a gente especificou naquele arquivo para ser rodado nessa porta do localhost, nesse endereço IP do localhost, nessa porta específica 8000. E agora a gente vai rodar o script do cliente para ele tentar se conectar com essa porta específica. Eu vou entrar aqui, expandir o terminal e rodar o script específico para cliente. Ele precisa especificar o endereço IP e a porta, mas nós veremos mais à frente o que acontece se não cumprirmos esse exato endereço que eu mandei aqui. Eu posso escolher o meu nickname para entrar na sala de chat e está lá. Ele estabeleceu conexão com o cliente que está nesse endereço IP, que é o mesmo dele, né? Está rodando na minha máquina local, nessa porta, e o alias dele que é Sucupira. Sempre que eu mandar mensagem, né? Eu preciso executar o comando chat para sinalizar que para o servidor que é uma requisição chat, vou mandar uma mensagem na sala de chat e a mensagem que eu quero enviar, nesse caso, oi. E aparece para todas as pessoas que estiverem no chat ou no próprio servidor. Nesse caso, eu vou mostrar agora o requisito de multithreading quando tem mais de um cliente conectado no mesmo servidor. Então, eu vou expandir mais uma vez isso daqui e vou rodar o mesmo script basicamente, mas dessa vez eu vou dar outro alias para conseguir ser diferenciado. Morikawa, que é o sobrenome da minha dupla. Aí essa mesma pessoa está aqui, ela precisa usar o mesmo comando que outra pessoa já usou, eu, o chat, mas eu vou digitar essa mensagem de olá. E aí, esse terminal que representa a mim recebeu a mensagem que essa pessoa enviou. E ambas as duas conseguem ser vistas pelo chat do próprio servidor TCP. E essa é a porta específica que a Morikawa usou para entrar, né? Essa Morikawa hipotético. Então, cumprido então esse requisito de multithreading. Eu também já mostrei o requisito de chat, como você pode ver, e agora eu vou mostrar como que faz para sair, né? Eu posso continuar mandando mensagens aqui, vou mandar uma mensagem de tchau, e agora sim eu vou usar o comando sair, né? Ele detecta no chat o string sair e aí desconecta o cliente. O cliente notifica a próxima pessoa, o usuário que foi desconectado, e sinaliza também o próprio servidor de que a pessoa nessa porta específica e pelo meu alias se desconectou. Tratamento de erros completo. E a funcionalidade de pedir arquivo, né? Vou tirar esse daqui que a pessoa saiu e vou mostrar como que faz para pedir o arquivo, né? Muito parecido com o do projeto passado, mas agora a gente precisa usar essa palavra igual chat ou sair. A gente usa a palavra arquivo, né? Vamos enviar essa palavra para o servidor e eu preciso escolher um desses arquivos que eu deixei dentro do servidor para que funcione. Eu vou copiar o nome aqui direito para não dar errado, porque o nome precisa ser exatamente igual, né? Poderia ser uma enumeração e eu só ponho um número, mas eu preferi não fazer isso. E eu envio. Nesse caso eu me confundi, porque na verdade o comando é get. Me lembrei agora. Beleza, recebendo arquivo, quantos bytes tem, né? Ele fez essa validação, essa, né, transferência íntegra que a gente vai ver mais a fundo dentro dos detalhes do código. Mas aqui ele verifica integridade por mensagem e você consegue verificar dentro dessa client files, que é para onde vai o diretório onde caem os arquivos do cliente. Então, esse era o arquivo que a gente estava transportando. Não vai dar para ver ele todo porque a minha câmera deve estar na frente, mas aqui está mostrando mostrar mais, aí são 10 megabytes. E aqui, se você abrir na parte dos clientes, é o mesmo arquivo. E você pode ir indo long, 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 e vai continuar sendo a mesma coisa. Mas beleza, então, estamos em xeque com o requisito de transferência de arquivos íntegro. A gente também acabou de transferir esse arquivo que tem 10 megabytes, então morre também
esse arquivo grande, né? Funciona para os outros menores também, a senhora pode testar no código se quiser. E a verificação de integridade, acho que a gente vê no código, né? Tratamento de erro a gente pode fazer na própria execução aqui. O que acontece se um cliente tentar conectar com esse servidor sem estar numa porta válida? Acontece que ele não vai achar nada, porque não tem nenhum servidor escutando naquela porta específica, 801, por exemplo. Ele até pede para eu deixar aqui algum nickname, mas quando ele tentar conectar, a gente fez uma exceção que simplesmente não existe. Ele vai recusar porque o servidor pode até estar assim nesse endereço IP, mas ele não está escutando nada na porta de entrada. E para o TCP o que interessa realmente é isso, é o endereço IP e a porta de entrada. Então, não adianta. Agora, se por exemplo eu desligar aqui o meu TCP enquanto está rodando o cliente, ele avisa para o cliente que ele perdeu conexão com o TCP. Posso encerrar aqui, né? Mas aí isso aí é a própria questão do cliente. E aqui no TCP ele informa que terminou. Agora o cliente vai tentar conectar sem ter, né, porta certa agora, certo, entre aspas, né, foi que a gente escolheu. E ele vai tentar conectar nesse servidor. Ele pede sempre o nome, né, isso poderia ser até revisto, mas tá assim. E conexão, né, o servidor não está ativo nesse endereço e nessa porta que você especificou, então óbvio que não vai conectar, né. Ele não está ligado, não tem como ele iniciar qualquer tipo de comunicação. Mas beleza, então morre aí o tratamento de erros. Mas eu não mostrei realmente a do comando, né? Se você enviar um comando que não existe. Eu acho que eu mostrei sim, porque eu errei lá na frente, mas eu vou mostrar mais uma vez, né? Ai, João, beleza, vamos aqui, em vez de chat, eu digite MSG porque eu confundi. Aí eu vou mandar oi lá, tô conectado, campo inválido, né? E ele mostra aqui quais comandos são realmente válidos para você se comunicar dentro desse servidor. Eu não sei se isso cumpre robustez assim, mas vamos ver ao longo do código para ver se esse requisito você acha que cumpriu e já já a gente vai ver a verificação de integridade, que eu acho que é a parte mais importante para a gente ver no código que realmente não dá para, ou pelo menos a gente não achou um jeito de mostrar para você em tempo de execução aqui. Mas então beleza, vou fechar esses terminais e vamos ao que interessa. Essas aqui são aquelas pastinhas, né, que eu mostrei dos arquivos de cliente e de servidor, né? Ele só consegue baixar esses arquivos que tem aqui dentro. E esse é o arquivo que vai acabar aparecendo. Mesma coisa do trabalho passado. Não vamos estender muito sobre isso. Mas esse é o arquivo de dependentes do nosso código, né? A biblioteca de sockets do Python, a biblioteca de threading para poder implementar esse multi-threading que você presenciou. A biblioteca OS para a gente mexer com caminhos do Windows, né? A biblioteca do hashlib para a gente poder fazer a criptografia SHA-256, e tanto a Sino quanto a CIS para tratar exceções e fazer o sistema sair, parar, sinalizar, enfim, o que for necessário. A porta padrão que a gente definiu, né, do localhost, a porta que a gente vai escutar no servidor 8000, o nome dos diretórios para o programa se achar e o tamanho do buffer que a gente escolheu para ser até maior do que o do último programa, pelas justificativas que tem aqui embaixo, né? O memória, página de memória desse sistema operacional do Windows, o Linux geralmente tem 4 KB de tamanho, e isso otimiza o quanto de dados você consegue enviar por pacote para formar o arquivo total, né? Dividir em pacotes e mandar da melhor forma possível. E o protocolo TCP, né, que a gente utiliza, né, esse objeto socket da biblioteca. Esse aqui, o FNet, é igual do UDP. O que muda realmente é que agora esse segundo argumento da função é o socket string, que é, né, provavelmente a implementação desse TCP dentro dessa biblioteca. E é ele que a gente está usando para poder fazer esse trabalho. Eu vou começar pelo servidor porque eu acho que é melhor. Aí beleza, cada método aqui tem uma necessidade, né? Mas a gente tem uma lista de clientes, as informações e uma flag para falar se ainda está rodando nesse servidor, né? O broadcast aqui é que a gente usa para enviar as mensagens para todos os clientes. Esse aqui de enviar mensagem é mesmo só para formatar quando o servidor que está enviando. Esse file SHA-256 que realmente faz o trabalho, né? Ele encontra o arquivo específico e calcula, né, o tamanho de cada pacote com o buffer size, atualiza esse objeto aqui do SHA que vai fazer esse digest aqui, que aparece o resto
grandão, ele só tá só retornando porque ele vai ser como uma função auxiliar no loop principal, né? Aqui ele está tratando os requests de cliente, né? Ele recebe sockets do cliente, o endereço e a partir disso ele trabalha. Ele está tratando aqui aquela funcionalidade de sair, a funcionalidade de get, dos arquivos, né? Tá usando a biblioteca OS para poder mexer nos endereços, né? Dos arquivos, enfim. Aqui um printf para enviar, se o arquivo foi enviado ou não. Um comando de chat, comando de alias, né, para dar o nome para a pessoa. Aqui umas exceções sobre, enfim, qualquer coisa que der errado no código cai nessa. Mas isso aqui é especificamente para conexão. E, né, isso aqui é a gerência dos clientes, né? Se o cliente não estiver mais conectado, ele tira da lista. Isso aqui é a função para aceitar as conexões, mas ela só, de novo, funciona se tiver esse flag setado para verdadeiro, se faz parte daquele requisito de robustez. E essa aqui é, por exemplo, a gente startando uma thread que a gente também trata para fechar quando necessário, porque ela não pode ficar em execução se não estiver rodando o processo desse cliente específico. A gente usou umas variáveis globais nesse trabalho para compartilhar essa informação de se o servidor está rodando ou não, né? Cada thread de cliente precisa saber se ele está rodando ou não. Se eu fechar o servidor, todos os clientes precisam ser notificados disso. Aqui tem a chamada do bind para a gente atrelar esse servidor que a gente instanciou com o protocolo lá daquele arquivo de dependências a essa porta e esse hospedeiro específico. Essa é a thread de aceitar a conexão, que também tem que construir. E que a gente está chamando aquela chamada do console para interagir com o usuário, né? Mas aí, beleza, esse foi o servidor. E esse daqui é o cliente, né? Esse daqui já é o loop de requisição para ele receber mensagens do próprio servidor, né? E dos outros clientes via servidor. Mas, enfim, é isso, né? Ele verifica aqui se obteve erro em alguma tentativa. Tem um timeout para o cliente tentar se conectar. Como você viu lá, ele não fica para sempre esperando ter um servidor. Se ele vê que não tem, ele não vai conectar. E ele detecta também quando o servidor, no meio da comunicação, de repente sumiu, né? Transferência de arquivos aqui, beleza. A pessoa, obviamente, pode obter esse erro aqui, mas não fizemos que nem da última vez no UDP, né? A gente não implementou o teste de perda de arquivo. Mas isso aqui é para quando o arquivo funcionar, né? Quando ele finalmente conseguir ser recebido. E sim, essa é a parte que calcula o hash da transferência. Então, esse justamente faz a mesma coisa também. Esse é o loop de requisição para envio, né? Detecta quando o cliente for usar o comando chat para poder enviar mensagem. Ou para pedir o arquivo, né? Sair. E essa é a função que inicializa realmente o cliente. Para escolher o alias, né? Instancia aqui toda vez que o cliente novo precisa instanciar um novo socket para ele. E aqui aquele mesmo tratamento de sessões. Eu acho que esse código podia até ser um pouco mais condensado, mas assim, eu acho que está satisfazendo e o importante aqui no trabalho realmente era aprender programação com sockets e não realmente uma orientação a objeto, mas vou dar check aqui naquele requisito de verificação de integridade e aí a gente já matou tudo de obrigatório no código. Bom, o que deu para aprender nesse trabalho, né, como o TCP é muito mais fácil de conectar, muito mais fácil de implementar do que o UDP, porque é muito menos coisa para implementar na nossa parte, na aplicação do servidor e do cliente e, né, a gente precisou, né, a gente achou pertinente aumentar o buffer size justamente por isso, né, não é igual ao UDP, ele não chega sem perguntar, ele realmente tem um datagrama muito maior e um peso de implementação que afeta sim a comunicação com ele, mas enfim, é aquelas coisas, né? O TCP é apropriado para transferência segura de arquivos, integridade, para que todos os arquivos cheguem
ordenados ao destinatário, por isso ele pode até demorar, mas a função dele é justamente essa transferência, né, que funcione, né, que não cause problemas de overflow na rede nem no receptor. E o DP é para outros, né, jogos, streaming. Ele tem que ser rápido e tem que chegar mesmo que se a pessoa não estiver escutando. Aquela coisa que a gente já viu em sala de aula, que a gente já superou na camada de transporte. Então, eu acho que é isso. Eu finalizando o vídeo. Obrigado. E é isso. Fique bem.